O dia 7 de setembro é considerado o dia da independência do Brasil. Mas você sabe me dizer o significado da palavra independência? Vamos consultar o dicionário? Independência significa não depender de algo ou alguém. Quem tem autonomia. Quem tem liberdade. Bom, agora que já sabemos o significado da palavra independência, vamos entender de quem o Brasil deixou de depender. E para isso, teremos que voltar um pouquinho na história. Há muito tempo atrás, mais precisamente no dia 22 de abril de 1500, alguns portugueses chegaram ao Brasil e aqui já habitavam os índios. Porém, a chegada dos portugueses ficou marcado como o dia do descobrimento do Brasil. A partir de então, deu-se início ao processo de colonização portuguesa no Brasil, ou seja, os portugueses passaram a povoar, conquistar e dominar em terras brasileiras. Os anos foram passando e os portugueses cada vez mais se estabeleciam e efetivavam aqui no Brasil. Algum tempo depois, a França invadiu Portugal e os governantes de Portugal, para fugir do caos que estava por lá, vieram para o Brasil. Mas, no ano de 1821, o povo de Portugal não estavam gostando nem um pouco da ideia do rei permanecer o tempo todo no Brasil. Então, exigiram que ele voltasse. Então, o rei decidiu voltar para Portugal, mas deixou seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente em seu lugar. Mas, um tempo depois, uma carta vinda de Portugal também exigia que Dom Pedro I voltasse para Portugal. Porém, os brasileiros gostavam do príncipe Dom Pedro I e não queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, o príncipe Dom Pedro I fez um pronunciamento dizendo: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Então, esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. E quem não gostou nada dessa decisão foi o seu pai, o rei Dom João VI. Foi então que o rei resolveu enviar outra carta para o Brasil. E na carta dizia que Dom Pedro I não era mais o príncipe regente do Brasil e que o país voltaria a ser colônia de Portugal. Quando o príncipe recebeu essa carta, ele estava em viagem, porém agiu rapidamente, parando à margem do rio Ipiranga, ainda montado em seu cavalo, ergueu a sua espada e proclamou: "Independência ou morte!" Essa declaração foi feita no dia 7 de setembro de 1822. A partir de então, o Brasil era um país independente. Por isso, no dia 7 de setembro, é feriado da independência do Brasil.